Uma jovem mulher corre por uma rua tranquila do subúrbio, descalça, pálida, exausta. Ela olha para trás o tempo todo, com frequência, nervosamente, como se temesse que alguém fosse aparecer de repente na esquina. Ela veste roupas velhas, claramente do tamanho errado. Corre para a casa mais próxima e bate na porta. Silêncio. Corre para a seguinte. Bate novamente. Nenhuma resposta. Na terceira casa, uma mulher idosa abre a porta. A primeira coisa que ela vê são os olhos enormes e assustados e um rosto que parece não ter mais forças. A estranha pede que ela chame a polícia imediatamente e diz o seu nome. Natasha Campos. A idosa fica paralisada. Toda a Áustria conhecia aquele nome. Quase 9 anos antes, esteve nos noticiários todos os dias. Depois as buscas ativas diminuíram e o caso foi arquivado. A maioria já se tinha habituado à ideia de que Natasha simplesmente não voltaria. Mas ela está ali, à sua porta, viva e real. A patrulha chega muito rápido. Natasha é levada para a esquadra mais próxima. Os polícias olham para ela e não conseguem juntar as peças imediatamente. À sua frente está uma mulher adulta, mas na memória de muitos permanecia a fotografia dos cartazes de procurada de anos atrás, onde ela parecia completamente diferente. Na esquadra, a identificação leva várias horas. Primeiro, verificam uma antiga cicatriz no braço. Depois, fazem a análise das impressões digitais e comparam-nas com as que estavam no arquivo. Mais tarde, um teste de ADN dará a confirmação final, mas depois das impressões digitais, já não restam dúvidas. É a Natasha Campos. Ela desapareceu em 2 de março de 1998, a caminho da escola pela manhã. Naquela altura, ela parecia completamente diferente. Agora, diante deles, estava uma mulher adulta. 3.096 dias. Foi o tempo que Natasha passou em cativeiro. E tudo isso aconteceu a apenas alguns quilómetros de sua casa. A primeira coisa que os investigadores perguntam é onde exatamente ela foi mantida. Natasha informa o endereço. Heinestrasse 60 Strasshof, um subúrbio tranquilo de Viena. É a mesma casa que a polícia visitou em 1998, quando estavam a verificar os proprietários de carrinhas brancas. Na altura, aquele endereço passou como um endereço comum. Agora é preciso voltar atrás. Para aquela manhã em que Natasha saiu de casa e desapareceu. 2 de março de 1998. Viena. Um dia de semana comum. No apartamento na Rennbahnweg, no distrito de Donaustadt. Começa a manhã da família Campos. Natasha acorda por volta das 6. Precisa de se arranjar. Tem aulas cedo e o caminho leva cerca de 12 minutos a pé. Há muito tempo que não há paz na família. Os pais estão divorciados. Ludwig Koch vive separado. Trabalha como padeiro. Brigitta Cirny trabalha numa fábrica de costura e vive sozinha com Natasha. A relação entre os ex-cônjuges é tensa, mas ambos mantêm o contacto com a filha. Naquela manhã, Brigitta sai para o seu turno às 6. Natasha fica sozinha. E isso não é uma exceção, mas a rotina habitual. Ela mesma arruma as suas coisas, toma o pequeno almoço e sai de casa sozinha. Depois das 7, Natasha veste um casaco vermelho, coloca a mochila ao ombro e fecha a porta atrás de si. O percurso é familiar. A entrada do prédio, o pátio, depois as ruas tranquilas do bairro. O tempo está nublado, mas seco. Cerca de 5 graus. Nada que pudesse parecer um aviso. Natasha segue o seu caminho habitual, da Rennbahnweg em direção à Wagramerstrasse, depois para a Melangasse, na zona do cruzamento com a Murstrasse, perto do parque Ingeborg Bachmann. Há poucas pessoas. Alguém passeia o cão, alguém apressa-se para o trabalho. Ninguém olha para ela com atenção, porque nessas ruas todos seguem os seus próprios afazeres. Nesse ponto, a manhã normal termina.
Em algum momento, uma carrinha branca para ao seu lado. A porta lateral abre-se, Natasha é agarrada bruscamente e puxada para dentro. A porta fecha-se com um estrondo. O veículo arranca. Tudo leva segundos. A testemunha que vê a cena não tem tempo de compreender a dimensão do que está a acontecer. Ele continuará o seu caminho e relatará o que viu mais tarde quando se souber que Natasha desapareceu. Até ao final do dia, ninguém entende imediatamente o que aconteceu. Natasha simplesmente não aparece onde é esperada. Nas primeiras horas, isso poderia ser atribuído a 1000 motivos banais. Brigitta termina o seu turno por volta das 3 da tarde e volta para casa. O apartamento está vazio. A mochila não está junto à porta. O casaco não está no seu lugar. No início, ela tenta explicar a situação como um simples atraso. Começa a ligar. Nenhuma resposta. Depois, entra em contacto com a escola. Lá, confirmam que Natasha não apareceu naquele dia. Depois disso, já não há dúvidas. Ela liga para Ludwig. Ele também não sabe de nada. Eles ligam para amigos e familiares. Nada. Às 6 da tarde, resta apenas um facto. Natasha desapareceu no curto trajeto entre a sua casa e o seu destino. 12 minutos a pé. Ela não chegou. Por volta das 18h30, Brigitta vai à esquadra de polícia do distrito de Donaustadt e registra uma queixa de desaparecimento. O agente de serviço preenche o formulário. Nome: Natasha Campos. Sinais particulares: uma cicatriz no braço direito, sardas, cabelo castanho claro até aos ombros. Roupas: um casaco vermelho e calças de ganga. A queixa é registada. A busca começa. Naquela mesma noite, Brigitta senta-se na esquadra à espera de notícias. Enquanto isso, Natasha já está na Baixa Áustria, em Strasshof an der Nordbahn, num compartimento escondido sob uma casa particular. Um espaço sem janelas, com aproximadamente 1,8 metro de largura e cerca de 2,7 metros de comprimento. A entrada é bloqueada por uma porta pesada com isolamento acústico, cujo peso é estimado em cerca de 150 quilos pelas publicações. Natasha ouve passos no andar de cima. Ouve o homem que a raptou a andar pela casa. E enquanto em Viena as primeiras verificações são iniciadas, para ela começa uma nova rotina, ditada por fechaduras, silêncio e regras alheias. Naquela noite, na esquadra de Donaustadt, ninguém vai para casa. Os agentes de serviço estão ao telefone, a ligar para hospitais, abrigos e serviços de emergência. Paralelamente, levantam tudo o que é possível nas primeiras horas. O resultado é o mesmo. Natasha não está em lado nenhum. Na manhã de 3 de março, o caso passa para a Polícia Criminal de Viena. Os investigadores começam pelo básico. Interrogam aqueles que poderiam ter-se cruzado com Natasha no seu percurso matinal. E, finalmente, surge algo concreto. Uma testemunha fala sobre uma carrinha branca na Melangasse, na zona do cruzamento com a Moorstrasse. A porta lateral abriu-se, Natasha foi agarrada e puxada para dentro e o veículo partiu imediatamente. Os investigadores pedem detalhes. Branca, sem inscrições, algo entre uma minivan e uma pequena carrinha de carga. Janelas na parte de trás, talvez escurecidas. A testemunha não sabe a marca. Depois perguntam sobre o homem. E aqui tudo se torna vago. Ele não viu o rosto. Estava do outro lado da rua, a cerca de 30 metros, e tudo aconteceu em segundos. Na memória resta uma silhueta. Um homem de constituição média, não muito alto, com roupas escuras. A idade só pode ser estimada de forma muito aproximada. Para a investigação, isto é ao mesmo tempo uma oportunidade e um problema. O evento foi confirmado, mas a descrição é demasiado genérica. No entanto, é suficiente para mudar o rumo do caso. Até então, o desaparecimento podia ser explicado por motivos banais. Agora, há uma indicação direta de que Natasha foi levada contra sua vontade. Em 3 de março de 1998, a polícia de Viena lança uma ampla Fahndung, uma grande busca com verificação de veículos. Por toda a Áustria é divulgado um alerta: microautocarro ou carrinha branca, presumivelmente Mercedes ou Volkswagen, condutor, homem entre 30 e 50 anos. As patrulhas começam a parar carrinhas brancas pela cidade. São montados postos de controle nas saídas de Viena. Verificam documentos, inspecionam o interior.
Em pouco tempo, 776 microautocarros e carrinhas são inspecionados. Nenhuma correspondência há que se possam agarrar. Paralelamente, os analistas mergulham nas bases de dados. Há dezenas de milhares de microautocarros brancos registados. Mesmo após aplicar filtros, ainda restam milhares de opções. E ainda há as matrículas de trânsito, veículos de serviço, roubados, de outras regiões. Fica claro que não será possível encontrar o homem apenas pela cor e pelo tipo de carroceria. São precisos detalhes, são precisas novas testemunhas. A polícia apela aos moradores do bairro. São publicados artigos nos jornais. A fotografia de Natasha é mostrada na televisão. O programa Aktenzeichen Exiglagen Ungelöst, um formato de busca pública visto por milhões, envolve-se no caso. A linha telefónica da polícia fica congestionada de chamadas. Alguém viu uma figura parecida num centro comercial. Alguém reparou numa carrinha branca noutro bairro. Alguém traz as suas próprias suposições e certezas. Todos os sinais são recebidos, verificados, as equipas deslocam-se, conferem e quase sempre regressam de mãos vazias. Passa-se uma semana, depois 2. Nenhuma pertence, nenhum vestígio que conduza com segurança ao veículo e ao homem. A carrinha não é encontrada. Nenhum nome aparece. Então, os investigadores começam a levantar as listas de proprietários de microautocarros brancos num raio de 50 km de Viena. Isto já não é uma perseguição, mas uma verificação de rotina, endereço por endereço. Em março de 1998, a polícia austríaca tem em mãos uma lista com vários milhares de nomes, todos eles proprietários de microautocarros brancos, registados em Viena e nos distritos vizinhos da Baixa Áustria. A lista parece uma muralha. Milhares de linhas, milhares de endereços, milhares de pessoas a serem verificadas. A investigação não tem nem a matrícula do veículo, nem uma descrição clara do condutor. Apenas a cor, o tipo de carroceria e a silhueta desfocada de um homem de meia idade. O trabalho segue um esquema simples. É preciso encontrar cada proprietário, interrogá-lo, verificar onde ele estava na manhã de 2 de março. Se não houver álibi ou se este levantar dúvidas, investigar mais a fundo. Se tudo estiver limpo, riscar da lista e seguir em frente. Os investigadores dividem-se em grupos. Uns trabalham em Viena, outros deslocam-se para os subúrbios. Todos os dias, dezenas de endereços, dezenas de conversas, dezenas de verificações. A maioria dos proprietários são pessoas comuns. Motoristas de entregas, pequenos empresários, funcionários de serviços. Mostram os documentos, explicam calmamente onde estiveram naquela manhã e voltam aos seus afazeres. A polícia agradece a colaboração e segue para o próximo endereço. Entre estas linhas, há uma que mais tarde se tornará crucial. Strasshof, Heinestrasse 60. Proprietário, Wolfgang Prikopil. Em seu nome está registada um Mercedes MB100 branco e, formalmente, isso é suficiente para que o endereço seja incluído na verificação. Quando os polícias chegam à sua casa, veem uma casa particular bem cuidada num subúrbio tranquilo. Um terreno bem tratado, uma ceba parada, nenhum sinais exteriores de problemas. Prikopil abre a porta e responde calmamente às perguntas. Ele passa a impressão de ser uma pessoa reservada, mas educada. Fala baixo, mantém a postura. Explica que trabalha como técnico de comunicações na Siemens. Vive sozinho. Os pais já faleceram, não tem parentes próximos. Usa a carrinha para tarefas domésticas e, por vezes, para o trabalho. Os investigadores perguntam onde ele estava na manhã de 2 de março. Prikopil responde sem hesitar. No trabalho. O turno começava cedo. Ele saiu de casa por volta das 6 da manhã e passou o dia todo no local de trabalho. A polícia verifica. Telefonam para a empresa, pedem o registro de ponto. Um colega de Prikopil confirma. Sim, Wolfgang estava lá. Trabalharam juntos. O álibi parece sólido. Se uma pessoa estava por volta das 7h15 no seu local de trabalho noutra parte da cidade, não poderia fisicamente, ao mesmo tempo, estar a raptar Natasha da rua Melangasse em Donaustadt. Os investigadores inspecionam a carrinha. O interior está limpo, sem vestígios suspeitos. Espreitam para a garagem,
Um espaço de arrumos normal, ferramentas nas prateleiras, nada de invulgar. Eles não têm motivos para uma busca, não têm motivos para uma detenção. Não há nada que distinga Periclopil das centenas de outros proprietários de carrinhas brancas. No relatório consta o registro padrão. Verificado, álibi confirmado, nenhum sinal de envolvimento detectado. Periclopil é arriscado da lista de suspeitos. Os polícias vão-se embora. Eles não sabem que acabaram de estar a poucos metros de Natasha, que sob o piso de cimento da garagem, para o qual olharam, há um alçapão escondido, que atrás desse alçapão há uma escada que desce, que lá embaixo há um compartimento isolado com cerca de 5 metros quadrados, paredes de cimento e isolamento acústico, e que Natasha, nesse momento, está lá. Ouve as vozes abafadas no andar de cima. Não entende o que está acontecendo. Não sabe que esta foi uma rara oportunidade e que ela acabou de partir. Mais tarde, quando o caso for resolvido, os jornalistas começaram a fazer as mesmas perguntas. Como que a polícia pôde deixar escapar Periclopil? Por que não investigaram mais a fundo? Por que acreditaram no álibi? A resposta é simples e desagradável, porque o sistema funcionou de acordo com as regras. Havia um álibi. Um colega confirmou-o. Não havia sinais exteriores de suspeita. E uma busca a uma casa particular na Áustria só é possível com fundamentos concretos, e não por intuição. Mas eis o problema. O álibi de Periclopil baseava-se na palavra de uma única pessoa, o seu colega. E esse colega, como se viria a descobrir muitos anos depois, não se lembrava com certeza se Wolfgang estava no trabalho exatamente no dia 2 de março. Ele presumiu que sim, porque Periclopil costumava chegar a horas. Não é uma mentira, é uma falha de memória. O fator humano. O colega não mentiu de propósito, ele simplesmente não conseguia lembrar-se de um dia específico entre milhares de dias de trabalho semelhantes. E quando a polícia perguntou, ele deu a resposta que lhe pareceu ser a verdade. Esse erro foi suficiente para que Periclopil desaparecesse do radar da investigação. O seu nome foi para o arquivo, para a pasta dos verificados e excluídos. Lá permaneceria por 8 anos. E a investigação continuou. A polícia verificou outros proprietários de carrinhas, trabalhou em novas pistas, seguiu rastros falsos. O caso foi perdendo prioridade gradualmente. As pistas quentes se esfriaram. Os depoimentos das testemunhas foram-se esbatendo com o tempo. No verão de 1998, a fase ativa das buscas começou a diminuir. Natasha ainda era procurada, mas já sem o mesmo ímpeto. As fotografias nos jornais apareciam com menos frequência. As reportagens da televisão deram lugar a outras notícias. E na cava da casa na Ennerstrasse, o tempo corria segundo outras regras. Lá não havia jornais nem televisão. Havia apenas cimento, silêncio e um homem que decidia quando acender a luz e quando trazer comida. Quando a lista de proprietários de carrinhas deixa de dar resultados, a investigação muda para outro procedimento. A prática padrão em casos deste tipo, levantar as bases de dados de pessoas com antecedentes criminais. A lógica é simples. Uma pessoa capaz de tal ato provavelmente já esteve no radar da polícia antes, talvez por algo menos grave, talvez por algo semelhante. As estatísticas e a prática mostram que tais crimes raramente são cometidos por pessoas com um historial completamente limpo. Os criminalistas solicitam dados de Viena e arredores, filtram por perfil, homens entre 30 e 50 anos, condenações ou detenções em certas categorias, residência num raio de possível deslocamento. A lista é mais curta do que a base de dados dos proprietários de carrinhas, mas ainda assim impressionante. E é aqui que surge um nome que chama a atenção dos investigadores. Um homem residente num dos bairros de Viena. No passado, uma condenação por um crime relacionado com uma categoria de vítimas vulneráveis. Cumpriu a pena, saiu, vive discretamente. Trabalha oficialmente, aluga um apartamento, leva uma vida discreta. Os investigadores iniciam a verificação. Descobre-se que ele não tem um álibi sólido para a manhã de 2 de março. Diz que estava em casa, mas ninguém pode confirmar. Vive sozinho, os vizinhos não o viram naquele dia. Isto já é mais sério do que tudo o que tinham até então. Um passado criminal mais a ausência de álibi é suficiente para investigar mais a fundo.
A polícia coloca-o sob vigilância. Verificam os seus movimentos, contactos, rotina diária. Paralelamente, reúnem informações sobre o seu passado, detalhes da condenação, comportamento na prisão, ligações após a libertação. O quadro que se forma é preocupante. Um homem com um historial que se encaixa no perfil, sem álibi, sem família, sem pessoas que pudessem garantir por ele. Os investigadores decidem agir. Obtêm um mandado de busca para o apartamento. A busca é feita meticulosamente. Verificam cada quarto, cada armário, cada gaveta. Procuram quaisquer vestígios que possam ligar este homem ao desaparecimento de Natasha. Roupas, objetos, fotografias, anotações, qualquer coisa. O apartamento está quase vazio. Um mínimo de móveis, um mínimo de objetos pessoais. O homem vive modestamente, quase asceticamente. Isto pode ser interpretado de várias maneiras. Ou ele é simplesmente pobre, ou está deliberadamente a não deixar rastros. Os criminalistas recolhem amostras para análise. Verificam a presença de vestígios biológicos, cabelos, impressões digitais. Apreendem o computador e outros dispositivos de armazenamento encontrados no apartamento. Revistam cadernos, recibos, quaisquer papéis. Resultado: 0. Nada que indicasse o seu envolvimento no desaparecimento de Natasha. Nenhuns objetos pertencentes a ela, nenhuns vestígios da sua presença, nenhuma prova. O suspeito é interrogado várias vezes. Ele mantém a calma, responde às perguntas, não se contradiz. Sim, não tem álibi. Sim, tem um passado. Mas isso não o torna culpado deste crime específico. E ele tem razão. Sem provas, sem testemunhas, sem evidências diretas, a polícia não pode apresentar acusações. Suspeitas não são provas. Um passado criminal não é uma prova. Num Estado de direita, isso não é suficiente. O suspeito é libertado. A vigilância é levantada algumas semanas depois, quando se torna claro que esta pista não leva a lado nenhum. Para a investigação, é um golpe. Várias semanas de trabalho, recursos, esperanças e tudo em vão. Eles estavam convencidos de que tinham encontrado quem procuravam. O perfil correspondia. Não havia álibi. Tudo apontava para ele. Mas apontar não significa provar. No final da primavera de 1998, o caso começa a estagnar. Já não há pistas quentes. Todas as pistas óbvias foram investigadas. A lista de carrinhas foi verificada. O suspeito, com um passado criminal, não tinha nada a ver com o caso. Os depoimentos das testemunhas não forneceram novas pistas. Natasha Campos continua listada como desaparecida. A sua fotografia está afixada nas esquadras de polícia, mas as chamadas tornam-se cada vez mais raras. As pessoas deixam de acreditar que ela será encontrada e muitas já não acreditam que será encontrada de todo. Brigitte Cirne vai à polícia todas as semanas. Pergunta por notícias, por progressos, por planos. Os investigadores respondem evasivamente. O trabalho continua. Estamos a fazer tudo o que é possível. Não perca a esperança. O caso não é encerrado, mas gradualmente entra na categoria de caso arquivado. As buscas ativas são reduzidas. A equipe de investigadores é encurtada. Os materiais vão para o arquivo, onde serão consultados cada vez com menos frequência. E em Strasshof, na casa da Heinestrasse, a vida segue o seu curso. Wolfgang Priklopio vai para o trabalho, volta para casa, cuida da casa. Os vizinhos veem um homem discreto e educado, que não incomoda ninguém e não socializa muito com ninguém. Um residente suburbano comum. Nenhum deles sabe o que se passa debaixo do chão da sua garagem. E enquanto a polícia procura no lugar errado, Natasha começa a habituar-se a uma nova realidade. À escuridão, ao silêncio, às regras estabelecidas pelo homem que a raptou naquele dia. Para entender a dimensão do que aconteceu, é preciso olhar sob o piso da garagem na Heinestrasse 60, para onde a polícia não olhou em março de 1998, onde Natasha passou os primeiros meses do seu cativeiro. Quando a história se tornar totalmente conhecida, os criminalistas irão elaborar esquemas detalhados deste local, e esses esquemas dirão mais sobre Priklopio do que qualquer depoimento. Sob o piso de cimento da garagem, Priklopio construiu um compartimento subterrâneo. A entrada era por um alçapão, disfarçado de modo que era difícil de notar numa inspeção normal. O alçapão era fechado por uma porta pesada,
com cerca de 150 quilos. Para a abrir, era preciso conhecer o mecanismo de fecho e aplicar um esforço considerável. Atrás da porta, uma escada estreita descia. Alguns degraus para a escuridão. E lá embaixo, uma cela. As dimensões do compartimento: aproximadamente 1,8 metro de largura e 2,7 metros de comprimento. A área, cerca de 5 metros quadrados. A altura do teto, pouco mais de 1,5 metro. Um adulto não conseguia ficar de pé. As paredes, cimento, coberto com material de isolamento acústico. Pricolópio usou várias camadas. Primeiro blocos de cimento, depois painéis de isolamento e depois outra camada de acabamento. Ele sabia o que estava a fazer. O som de dentro quase não saía. Mesmo que se gritasse a plenos pulmões, do lado de fora poderiam não ouvir nada. A ventilação era forçada através de um tubo estreito que levava a uma área técnica da casa. Sem ela, num espaço fechado debaixo da terra, uma pessoa rapidamente ficaria sem ar. Priclópil entendeu isso e providenciou. A eletricidade vinha da rede da casa. Uma única lâmpada no teto, com o interruptor do lado de fora. A luz só era acesa e apagada por decisão de Priclópil. Natasha não controlava nem isso. Na cela havia uma cama estreita, uma pequena mesa, uma cadeira. Mais tarde apareceu uma pequena televisão, mas apenas alguns anos depois, quando o Priclópil decidiu que podia permitir-se a isso. Nos primeiros meses não havia quase nada, além de paredes nuas e silêncio. A casa de banho, um balde. Priclópil trazia a água ele mesmo, quando achava necessário. A comida também. Tudo de acordo com o seu horário. Tudo sob o seu controlo. Mas o mais importante não é como era a cela. O mais importante é quando foi construída. Depois que a história veio a público, a polícia examinou os seus documentos financeiros. Cheques, recibos, extratos bancários. E descobriu um padrão. As compras de materiais de construção começaram com antecedência. Blocos de cimento, painéis de isolamento acústico, equipamento de ventilação, fiação elétrica, estruturas metálicas para a porta, tudo isto foi comprado gradualmente, em pequenas quantidades, em lojas diferentes. Priclópil não tinha pressa. Ele planeou. A construção foi feita por ele mesmo, sem contratar trabalhadores. Priclópil era técnico, sabia trabalhar com as mãos. Escavou sob a garagem sozinho. Removeu a terra sozinho. Despejou o cimento sozinho. Os vizinhos não notaram nada, afinal, um homem a fazer obras em casa. O custo total dos materiais, segundo as estimativas da investigação, foi de vários milhares de euros. Para um homem solteiro com um salário estável, uma quantia significativa, mas acessível. Ele poupou e gastou metodicamente, sem chamar a atenção. Isto diz muito. A história não foi espontânea. Priclópil não tomou a decisão num único dia. Ele preparou-se durante pelo menos um ano. Construiu a cela. Pensou nos detalhes. Escolheu um alvo. Sim, escolheu. A investigação estabeleceu mais tarde que Priclópil tinha observado as rotas matinais de várias pessoas no bairro de Donaustadt. Natasha não foi a única que chamou a sua atenção, mas foi a ela que ele acabou por levar. Porque ela, não se sabe. Talvez lhe tenha parecido a mais vulnerável. Talvez o seu percurso fosse o mais conveniente. Talvez as circunstâncias simplesmente se tenham alinhado naquela manhã específica. Mas a escolha foi feita. E no momento em que Natasha saiu de casa, em 2 de março, muito já estava preparado. A cela estava construída. A carrinha estava abastecida. O plano estava traçado. Esta não é a história de um homem que age por impulso. É a história de um homem que passou um ano a construir uma prisão na sua própria casa e a esperar pelo momento certo. Wolfgang Priclópil nasceu em Viena, filho único. O pai trabalhava na indústria, a mãe era dona de casa. Desde cedo, Wolfgang distinguiu-se por ser reservado e pedante. Gostava de ordem. Não tolerava que as coisas estivessem fora do lugar. Na escola quase não tinha amigos. Mantinha-se à parte. Não participava nos jogos em grupo. Evitava conflitos.
Os professores descreviam-no como capaz, mas estranho. Capaz porque aprendia bem, estranho porque quase não mostrava emoções. Depois da escola, obteve uma formação técnica e arranjou emprego numa empresa de telecomunicações. Trabalhava com diligência, sem queixas, os colegas consideravam-no discreto e fiável. Ninguém suspeitava do que se passava por detrás das portas fechadas da sua casa. E este homem discreto e metódico passou um ano a construir uma cela subterrânea. E depois manteve Natasha Campos nela durante muitos anos. Depois que a história de Natasha se tornou pública, jornalistas e investigadores foram ter com os vizinhos de Priclopil. Aqueles que viveram ao lado dele durante anos. Aqueles que o viam quase todos os dias. Havia estranhezas, mas eram vistas apenas como pormenores. Strasshof, um típico subúrbio austríaco. Ruas tranquilas, casas particulares, relevados bem cuidados. Aqui, os vizinhos conhecem-se, mas cada um vive a sua própria vida. As pessoas cumprimentam-se por cima da cerca, trocam algumas palavras, mas não se intrometem nos assuntos alheios. É o costume. Priclopil encaixava-se quase perfeitamente neste quadro. Educado, discreto, não criava conflitos. Mantinha a casa em ordem, o terreno parecia bem cuidado. A única coisa que o distinguia dos outros era o facto de ser um solitário. Não era casado, não aparecia com ninguém, quase não recebia visitas. Os vizinhos atribuíam isso ao seu feitio. Talvez ele se sentisse mais confortável sozinho. Não havia nada que parecesse um motivo para desconfiar. Mas algumas coisas são recordadas de forma diferente quando se sabe o final. Uma das vizinhas lembrou-se de que Priclopil comprava regularmente produtos em quantidades que pareciam excessivas para uma única pessoa. Ela via-o no supermercado local com um carrinho cheio. Pão, leite, conservas, produtos de higiene, um pouco de tudo, mas claramente mais do que uma pessoa solteira costuma comprar. Ela até brincou uma vez. Perguntou-lhe se ele tinha arranjado companhia. Priclopil sorriu e disse que simplesmente não gostava de ir muitas vezes às compras e que comprava em grande quantidade. A explicação pareceu normal. A vizinha acenou com a cabeça e rapidamente esqueceu a conversa. Outro vizinho falou sobre a sua reação exagerada ao barulho. Um dia, no verão, um grupo barulhento estava na rua e Priclopil saiu de casa e pediu-lhes para fazerem menos barulho. Não de forma rude, mas com insistência. Disse que tinha enxaqueca e que precisava de silêncio. O grupo dispersou-se. O vizinho pensou que ele simplesmente não suportava o barulho. Acontece, mas houve vários episódios semelhantes. Priclopil não tolerava sons altos perto de sua casa. Se algum vizinho começava uma obra barulhenta ou dava uma festa, ele aparecia e, educadamente, mas com firmeza, pedia para parar. As pessoas cediam. Era mais fácil ceder do que discutir. Ninguém tentou entender por que era tão importante para ele que houvesse silêncio perto de sua casa. Na altura, parecia a irritabilidade. Mais tarde, quando a planta da casa se tornou conhecida, este hábito foi visto de outra forma, como um esforço para manter o espaço ao redor sob controlo. Outro detalhe surgiu após a resolução do caso. Priclopil quase nunca convidava ninguém para sua casa. Em todos os anos que viveu em Strasshof, os vizinhos podiam contar pelos dedos as vezes que alguém entrou em sua casa. Ele encontrava sempre uma desculpa educada para recusar. Ora estava ocupado, ora não se sentia bem, ora estava à espera de uma chamada importante. As pessoas não insistiam. A casa era dele, as regras eram dele. Um dos vizinhos ofereceu-se uma vez para o ajudar com a reparação da garagem. Priclopil recusou, dizendo que se desenrascaria sozinho. O vizinho não ficou ofendido. Wolfgang fazia mesmo muitas coisas sozinho. Parecia um traço de caráter. Havia outros pormenores. Priclopil mantinha as persianas das janelas quase sempre fechadas. Saía de casa aproximadamente à mesma hora, voltava a horas certas. Lavava o carro todas as semanas, no mesmo dia. Cortava a relva com uma precisão quase geométrica. Um pedantismo levado ao extremo. Mas na Áustria, onde a ordem é considerada a norma, isto era visto mais como uma virtude do que como um sinal de alarme. Quando os jornalistas perguntaram aos vizinhos se tinham notado algo suspeito, eles encolheram os ombros. Não, nada disso. Sim, ele era um pouco estranho. Sim, mantinha-se à parte. Mas algo diretamente suspeito? Nada. Eis a armadilha. Priclopil não parecia alguém de quem se espera problemas. Ele parecia um vizinho excêntrico, mas inofensivo. Discreto, arrumado,
Aquele que não incomoda ninguém. Há muitos como ele em qualquer subúrbio. Ele não se escondia. Vivia uma vida normal. Ia para o trabalho, pagava as contas, cumprimentava os vizinhos. Estava à vista de todos e, ao mesmo tempo, passava despercebido onde era mais importante. É precisamente isto que mais impressiona nesta história. O perigo não precisa de parecer suspeito. Às vezes parece-se com um homem arrumado que corta a relva na hora certa e pede educadamente para baixar a música. Os vizinhos de Pricopil viveram durante anos a poucos metros do local onde Natasha estava. Viam-no quase todos os dias, e nenhum deles ligou às estranhezas. E Natasha, durante todo esse tempo, estava no subsolo. Ouvia os sons abafados da vida acima da sua cabeça e esperava pelo momento em que pudesse escapar. Nos primeiros meses no subsolo, ela passava quase todo o tempo sem luz. Isto não é uma figura de estilo nem um exagero. O interruptor estava do lado de fora, e só Priclóquel decidia quando a lâmpada estaria acesa lá embaixo e quando a escuridão voltaria. Às vezes, a luz era acesa por algumas horas. Às vezes, a lâmpada não se acendia durante dias. Natasha rapidamente deixou de saber que horas eram. Não havia janelas. Não havia relógio. Não havia os sons habituais da rua. Ela não conseguia distinguir a manhã da noite. Os dias e as noites deixaram de ser períodos distintos e transformaram-se numa única e longa espera. Era esse o plano. Priclópel não a mantinha apenas atrás de uma porta trancada. Ele, passo a passo, destruía os seus referenciais normais, para que ela não tivesse a sensação de uma vida normal a qual pudesse regressar. A comida aparecia sem um horário claro. Às vezes ele descia 2 vezes por dia e trazia o mais simples: pão, conservas, água. Às vezes não aparecia durante 20 horas ou mais. Natasha não sabia quando a porta se abriria, nem se abriria de todo. A fome tornou-se uma ferramenta de controlo para ele. Quando uma pessoa não sabe quando virá a próxima refeição, a cabeça começa a girar em torno de um único tema. O resto fica em segundo plano. Pensamentos sobre casa, tentativas de planear uma fuga, memórias da vida anterior. Tudo se afoga numa única tarefa: sobreviver até à próxima visita. Pricopil entendia isto. Ele não levava Natasha à exaustão completa. Mantinha-a numa incerteza constante, para que ela permanecesse dependente, para que cumprisse as suas exigências, para que não se sentisse segura um único minuto. Não havia ligação com o mundo exterior. Natasha ouvia sons abafados do andar de cima, passos, por vezes música, por vezes vozes. Não conseguia distinguir as palavras. O isolamento acústico funcionava em ambas as direções. Ela percebia que havia vida por perto, mas não conseguia alcançá-la. Nas primeiras semanas, ela gritou, bateu nas paredes, pediu ajuda. Fez tudo o que uma pessoa faz quando ainda acredita que alguém a ouvirá. Ninguém ouviu. O cimento devolvia-lhe o som, e essa sensação rapidamente quebrou a esperança. Gradualmente ela parou de gritar. Não porque tivesse aceitado o que estava a acontecer, mas porque percebeu que, do lado de fora, isso não mudava nada. Priclópel vinha e conversava, de forma contida, calma, sem emoção, como se estivesse a explicar a rotina. Ele enumerava as regras, dizia que ela tinha de lhe obedecer. Prometia que, com obediência, as coisas ficariam mais fáceis. Repetia a mesma coisa. Ninguém a estava a procurar. Ela tinha sido esquecida. Agora tudo dependia apenas dele. Era uma mentira, mas Natasha não podia verificar uma única palavra. Não tinha notícias, não tinha jornais, não tinha televisão. Ela não sabia que a sua fotografia estava afixada nas esquadras de toda a Áustria. Não sabia que a sua mãe ia ter com os investigadores todas as semanas. Não sabia que as buscas continuavam. Priclópel deixou-lhe apenas uma fonte de informação: ele mesmo. E numa situação como essa, as suas palavras soam como a única versão da realidade, simplesmente porque não lhe é dada outra. Ele exigia que ela o chamasse de uma maneira específica. Estabelecia regras de comportamento, como se sentar, como falar, como reagir à sua chegada. As infrações tinham consequências,
Ele podia deixá-la sem luz por muito tempo, podia atrasar a comida, podia tornar as condições mais duras quando o achasse necessário. O objetivo era um só: eliminar a resistência, alcançar um estado em que a pessoa obedece automaticamente, sem tentar discutir, sem movimentos desnecessários, sem a sensação de que pode decidir alguma coisa. Natasha aguentou. Dentro dela restava algo que a impedia de quebrar completamente. Ela cumpria as exigências porque queria sobreviver, mas algures no fundo agarrava-se à ideia de que aquilo não era para sempre. A oportunidade apareceria. Passaram-se cerca de 6 meses, e então as regras mudaram. Um dia, Pricopil desceu e disse que ela podia subir. Para a casa. Por pouco tempo, sob a sua supervisão, mas subir. Para Natasha foi uma transição abrupta. Ela quase se tinha esquecido do que era um espaço normal. A escada para cima parecia interminável. Quando saiu do alçapão para a garagem e depois entrou em casa, a luz das janelas atingiu-lhe os olhos com tanta força que era difícil olhar diretamente. A casa de Pricopil parecia normal. Limpa, arrumada, móveis, cortinas. Uma casa normal que, vista da rua, não se destacava. E algures sobre o chão desta casa, uma cela de cimento, onde ela passou meio ano. E isto era o mais estranho. No andar de cima, a vida normal, uma cozinha normal, quartos normais e, literalmente a poucos passos, o alçapão para baixo e tudo o que se tinha tornado a sua realidade. Pricopil mostrou-lhe os quartos, explicou que agora ela subiria de vez em quando, para ajudar nas tarefas domésticas, limpar, cozinhar, mas com uma condição: obediência total. Qualquer tentativa de correr para a saída, qualquer grito, qualquer sinal para alguém do lado de fora, e ela voltaria para baixo para sempre. Ele disse isto sem gritar e sem histeria, com o mesmo tom contido, como se estivesse a discutir regras domésticas. Para Natasha, a subida foi ao mesmo tempo um alívio e uma nova pressão. Alívio porque pelo menos por um bocado via a luz do dia, respirava ar normal, podia mover-se para além de alguns passos. Pressão porque via as janelas, via a porta de entrada, via a rua para além da cerca, e mesmo assim não podia sair. Assim começou uma nova fase desta história. O isolamento total foi substituído por uma vida doméstica controlada. Natasha tornou-se parte de uma estranha rotina. Limpava a casa sob a qual era mantida. Cozinhava para o homem que a raptou. Vivia segundo as regras que ele estabelecia. E esperava, porque algures dentro de si, ela ainda acreditava que o momento chegaria. Quando a história de Natasha se tornou pública, as pessoas repetiram incessantemente a mesma coisa. Por que é que ela não tentou fugir antes? Afinal, ela saía do compartimento subterrâneo. Estava na casa. Por vezes encontrava-se no quintal. Por que não gritou, não correu para a porta, não pediu ajuda a quem vivia ao lado? Visto de fora, parece realmente simples. Vês uma porta aberta, foges. Vês uma pessoa na rua, chamas. Parece que tudo é óbvio. Mas em histórias de cativeiro prolongado, esta lógica simples muitas vezes não funciona. Para entender o porquê, é importante olhar não para como deveria ser, mas para como uma pessoa muda em condições onde quase não tem controle. Após a sua libertação, Natasha trabalhou com psicólogos forenses. Eles analisaram o seu estado e as reações que se fixaram durante os anos de dependência. Estas explicações colocam muitas coisas no seu devido lugar. O termo frequentemente mencionado nestas conversas é a Síndrome de Estocolmo. O nome provém de um caso em Estocolmo, em 1973, quando reféns começaram a defender os seus captores e a recusar-se a cooperar com a polícia. É importante entender que não se trata de amor nem de um capricho estranho. É uma adaptação de defesa que surge quando a tua vida e as tuas necessidades básicas dependem de uma única pessoa. E não surge como uma decisão, mas como uma forma de sobreviver ao dia seguinte num sistema onde as regras são ditadas por outro. O padrão aqui é bastante simples. Quando uma pessoa se encontra em total dependência, a psique começa a ajustar-se. Aquele que controla a situação decide quando haverá comida e água, quando haverá luz, quando se pode mover, quando se pode falar. Ele decide se o dia será suportável ou difícil. E o cérebro começa a procurar uma forma de reduzir o risco.
Uma dessas formas é deixar de ver essa pessoa apenas como uma ameaça e começar a vê-la como a única fonte de sobrevivência. Não porque Natasha o desculpasse, mas porque assim é mais fácil para a psique aguentar quando não há outras opções. O homem que manteve Natasha em cativeiro usou um esquema de controlo típico, a alternância entre restrições severas e alívios raros. A parte dura era o regresso ao subsolo, a escuridão, o isolamento, a falta de comida normal. É um risco que paira constantemente e que nem sequer precisa de palavras. O alívio era a subida, a luz, o espaço normal, a comida à mesa, a possibilidade de andar pela casa. Isto é apresentado como uma recompensa pela obediência. Quando uma pessoa vive neste sistema durante anos, a percepção muda. O alívio começa a ser sentido como um presente, como algo que precisa de ser merecido, embora na verdade seja apenas uma pausa na pressão. Há outro mecanismo importante aqui, o desamparo aprendido. É assim que se chama o estado em que uma pessoa passa demasiado tempo sem controlar a sua vida e deixa de acreditar que algo depende dela. Mesmo quando a oportunidade surge, por dentro, o pensamento que se ativa é: não vai resultar, vai ser pior, não vale a pena. Natasha sabia que ele vigiava cada passo seu. Ela percebia que uma tentativa de fuga, se falhasse, terminaria com o regresso ao subsolo e, muito possivelmente, já sem uma segunda oportunidade. O risco não era teórico, era concreto. Por isso, simplesmente fugir soa bem visto de fora, mas na realidade, qualquer erro poderia fechar-lhe a saída por anos. Há outra coisa que muitas vezes não é tida em conta. Natasha popalava nesta situação nos anos em que se forma a visão do mundo, as competências de autonomia, a autoconfiança. Tudo o que ela aprendia sobre a vida exterior passava por ele. Ele era o único contacto, a única fonte de informação, a única pessoa com quem era possível falar. Nesta estrutura, a dependência não desaparece mesmo com o ódio intenso. Pode-se odiar e, ao mesmo tempo, ter medo de perder esse único canal, não porque ele seja bom, mas porque não há outros. Os psicólogos forenses que trabalharam com a Natasha sublinharam: ela fez o que lhe deu a oportunidade de aguentar até ao momento em que surgisse uma possibilidade real de agir. Ela não quebrou da forma como muitos imaginam. Ela adaptou-se a estas condições para sobreviver. E durante todo esse tempo, agarrou-se a um único pensamento: a oportunidade ainda vai aparecer. Depois disso, na internet, começaram a escrever as coisas de sempre, que ela poderia ter fugido antes, mas não quis. Que lhe era conveniente, que ela se habituou. Tais comentários geralmente não dizem nada sobre ela, mas sim sobre o facto de as pessoas não imaginarem como é a vida em total dependência, quando cada dia é regulado do exterior. Conveniente é quando há segurança e escolha, onde se pode ir embora quando se quer, onde se pode dizer não sem consequências. Natasha não tinha nada disso. Ela vivia em constante tensão e medo. Todos os dias, durante mais de 8 anos. Enquanto Natasha sobrevivia na casa da Reinstrasse durante todos estes anos, a investigação oficial continuava estagnada. Era o ano 2000, depois 2001. Já tinham passado 2, 3 anos desde o desaparecimento. O caso, que outrora esteve nas primeiras páginas, foi gradualmente caindo no esquecimento. Nos arquivos da televisão austríaca ainda existem noticiários daquela época. As reportagens sobre Natasha tornaram-se cada vez mais raras. Se nos primeiros meses a sua fotografia aparecia quase todas as semanas, em 2001 ela era lembrada principalmente nas datas relacionadas com o desaparecimento. Uma curta reportagem, uma fotografia antiga, as palavras habituais de que as buscas continuavam e logo a seguir passava-se para a notícia seguinte. Mas as chamadas para a linha direta não paravam. As pessoas continuavam a relatar que tinham visto Natasha. Em Viena, em Graz, em Salzburgo, em Munique, até em Praga e Budapeste.
Cada um destes sinais tinha de ser verificado. Os investigadores deslocavam-se, interrogavam testemunhas, verificavam os sinais particulares e de cada vez regressavam de mãos vazias. Um penteado parecido, uma idade parecida, roupas parecidas, mas não era ela. Um erro, um alarme falso. Centenas de alarmes falsos como estes acumularam-se ao longo dos anos. As pessoas acreditavam sinceramente que a tinham visto. A memória, por vezes, é traiçoeira. Uma pessoa olha para uma fotografia no jornal e depois na rua nota alguém remotamente parecido. E o cérebro completa a imagem. Não é má intenção, é uma falha de percepção comum. Mas para a investigação, cada uma destas verificações significa tempo e recursos. E os recursos não são infinitos. Em 2002, a equipa que mantinha o caso Campos ativo tinha sido reduzida ao mínimo. Quase não havia ações ativas. Os materiais estavam no arquivo e eram consultados quando chegava um novo sinal, mas já não havia um trabalho sistemático. O caso, na prática, passou para a categoria de caso arquivado. No jargão policial é chamado de caso pendente, uma história sem pistas ativas, sem novos indícios. Formalmente, a investigação não está encerrada. Na prática, está suspensa. Os pais de Natasha não desistiram. Brigitte Cirni continuou a dar entrevistas. Todos os anos, nas datas do desaparecimento, ela aparecia perante as câmaras. Dizia que acreditava que Natasha estava viva, pedia que não se esquecessem dela. Pedia às pessoas que continuassem a ligar se tivessem visto ou ouvido alguma coisa. Ludwig Koch, o pai, tinha uma postura diferente. Aparecia menos em público, mas também dizia que não perdia a esperança. A tensão entre os pais mantinha-se. O divórcio, que aconteceu muito antes do desaparecimento, deixou marcas. Eles viviam a situação de formas diferentes e lidavam com a incerteza de maneiras diferentes. Por vezes, as contradições chegavam à imprensa e os jornalistas aproveitavam-se disso. Paralelamente, surgiram as dúvidas. Na internet, que no início dos anos 2000 já estava a ganhar força, as versões multiplicavam-se. Uns escreviam que Natasha já não seria encontrada. Outros, que ela tinha fugido por vontade própria e não queria voltar. Outros ainda, seguindo o padrão habitual, tentavam culpar os pais. A polícia não reagia a estas conversas. Oficialmente, a mensagem era sempre a mesma. Natasha Campos está listada como desaparecida. O trabalho continua. Qualquer informação é recebida e verificada. Mas, dentro do sistema, muitos entendiam outra coisa. A cada ano que passava, a chance de a encontrar em bom estado diminuía. A fria estatística é cruel. Se uma pessoa não é encontrada nos primeiros dias, a probabilidade de um desfecho favorável cai drasticamente. E aqui não tinham passado dias, tinham passado anos. Em 2005, 7 anos após o seu desaparecimento, Natasha era lembrada principalmente em compilações de casos não resolvidos. O seu nome aparecia em listas de pessoas desaparecidas, em documentários sobre casos arquivados, em artigos que assinalavam mais um aniversário da data. Mas a esperança de um avanço na investigação quase desaparecera. Os investigadores que trabalharam no caso em 1998 há muito que tinham sido transferidos para outras áreas ou reformados-se. Os novos funcionários conheciam a história de Natasha através de pastas e relatórios, mas não por memória viva. Para eles, era apenas mais um dos muitos casos no arquivo. Brigitte Cirni continuava a acreditar. Ou pelo menos continuava a agarrar-se a esse pensamento. Todos os meses de março, acendia uma vela à janela. Todos os meses de fevereiro, no aniversário de Natasha, comprava um bolo. Rituais que ajudam a não desmoronar quando não há respostas. E na casa do número 60 da Heinestrasse, a vida seguia o seu estranho curso. Priklopil ia para o trabalho. Voltava para casa. Descia ou levava Natasha para o andar de cima. Cortava a relva aos sábados. Cumprimentava os vizinhos. 8 anos. 3.000 dias. Cada um deles foi para Natasha uma luta pela sobrevivência. Cada um deles foi para a investigação. Silêncio. E ninguém sabia que o desfecho estava próximo. Que no verão de 2006, tudo iria mudar. Que o momento que Natasha esperara por tantos anos estava finalmente a chegar. O desfecho estava próximo, mas para entender por que motivo Priklopil fez o que fez,
É preciso ver como ele era antes desta história. Após a resolução do caso, investigadores e jornalistas reuniram tudo o que restava nos papéis e na memória das pessoas. Relatórios escolares, breves relatos de colegas, frases de vizinhos que se recordavam dele já em retrospectiva. Foi a partir de tais fragmentos que o retrato foi montado. Wolfgang Priklopil nasceu em Viena, filho único de uma família de classe média. O pai era operário fabril, a mãe era doméstica. Por fora, uma família comum, sem grandes histórias. Mas dentro de casa, a julgar pelas descrições, tudo se baseava na ordem. Não era gostar de limpeza, era uma exigência. A mãe era descrita como autoritária e rígida, o que no dia a dia se manifestava de forma simples. As coisas tinham de estar onde deviam, e assim todos os dias. Qualquer desvio era visto como um problema. Wolfgang cresceu neste sistema e rapidamente se habituou a viver segundo as regras. Na escola, era notado pela sua meticulosidade e diligência. Fazia o que era preciso, a tempo e horas, sem conversas desnecessárias. E em quase todos os relatórios, a mesma observação constava. Ele mantém-se à parte. As formulações repetem-se quase como se tivessem sido copiadas. Não participa nos jogos em grupo. Mantém distância dos colegas. Evita conflitos, mas também não faz amigos. Capaz, mas reservado. Quando, anos mais tarde, os jornalistas encontraram alguns dos seus colegas de turma, estes recordavam-se dele com dificuldade. Um rapaz sossegado na carteira do fundo. Não era um arruaceiro. Não era um líder. Não era alguém de quem se falasse. Simplesmente estava presente, como um pano de fundo que quase não se nota. E isto prolongou-se pela sua vida. Os investigadores não encontraram praticamente ninguém que o conhecesse de perto. Os colegas conseguiam descrever como ele trabalhava. Os vizinhos podiam dizer que ele os cumprimentava e cortava a relva. Mas não havia um círculo próximo, onde existisse confiança e conversa. Depois da escola, tirou uma formação técnica e arranjou emprego numa empresa de telecomunicações. Trabalhava de forma tranquila e sem queixas. Os colegas descreviam-no de forma semelhante. Confiável, pedante, um pouco estranho. O seu pedantismo não era o de uma pessoa arrumada, mas um hábito de manter o mundo sob controlo. A sua secretária era organizada ao centímetro, as ferramentas dispostas por tamanho, os documentos arquivados e legendados como mandam as instruções. Chegava a horas e saía a horas. Fazia o seu trabalho de forma irrepreensível. Havia um episódio que os colegas recordavam em particular. Alguém tinha movido o agrafador na sua secretária, simplesmente colocando-o noutro lugar, sem intenção de brincar ou provocar. Priklopil notou-o de imediato. Não houve cena, nem palavras. Ele, em silêncio, voltou a colocar o agrafador no seu lugar e passou o resto do dia com uma expressão tensa. Um pormenor, mas que mostra o quão importante era para ele o controlo até sobre essas coisas. Agora, sobre o que antecedeu o desaparecimento de Natasha. Com base nos materiais do processo, a investigação concluiu mais tarde que a escolha não foi acidental. Ele observou várias pessoas na área de Donaustadt durante algumas semanas antes de 2 de março de 1998. Analisou rotas, horários de saída, hábitos repetidos. Natasha entrou no seu campo de visão porque muitas vezes andava sozinha. Sem acompanhante, pelo mesmo percurso, aproximadamente à mesma hora. Para alguém que planeia, tal previsibilidade parece uma oportunidade conveniente. Ele preparou-se com antecedência. A câmara estava pronta. A carrinha estava operacional. Ele sabia onde e quando iria agir. Não foi um impulso aleatório, foi um plano. Depois, todos se deparavam com a mesma questão. Por quê? Os psicólogos que estudaram os materiais do caso falaram de uma motivação que, nestas histórias, é mais comum do que se pensa. O motivo aqui não era sobre sentimentos ou uma história doméstica. No centro de tudo, a julgar pelo quadro geral, estava o desejo de poder e controle sobre outra pessoa. Priklopil sempre parecera ser uma pessoa com dificuldades em relações normais. Uma conversa entre iguais
proximidade, uma ligação normal com as pessoas, era como se ele não tivesse nada disso. O mundo exterior parecia-lhe desconfortável e imprevisível, e então ele construiu o seu próprio mundo fechado. Um mundo onde ele escrevia as regras, onde tudo dependia dele, onde outra pessoa vivia apenas dentro dos limites que ele próprio estabelecera. Natasha, neste sistema, tornou-se um objeto de controle. Ele definia a rotina, decidia quando haveria comida, quando se dormiria, quando haveria luz. Fazia de modo que ela não tivesse outro apoio, senão ele mesmo. Os psicólogos descrevem isto como um desejo de poder levado ao extremo, quando uma pessoa que não consegue lidar com a vida normal constrói um sistema fechado, onde ela é a figura principal e tudo depende da sua decisão. Procópio, no entanto, não parecia alguém que não percebia o que estava a fazer. Ele compreendia que estava a violar a lei, compreendia os riscos e as consequências, mas isso não o deteve. Durante 8 anos, viveu uma vida dupla. No andar de cima, um vizinho sossegado e um trabalhador diligente. Embaixo, o mestre de um mundo fechado, onde apenas as suas regras se aplicavam. E Natasha, durante todo esse tempo, permaneceu ali, simplesmente a esperar que as circunstâncias se alinhassem para finalmente escapar. Com o tempo, ela percebeu o essencial. Ali não se podia contar com a sorte. Se surgisse uma oportunidade, seria na rotina mais comum, quando ele fizesse tudo por hábito e não esperasse uma armadilha. A rotina dele era rígida. Ele decidia tudo. Quando ela subia para o andar de cima, quando ficava embaixo, quando haveria luz, quando apareceria a comida, não por horário nem conforme combinado, mas como ele decidia no dia. Por vezes falava de forma calma e serena, outras vezes bastava um pequeno pormenor para tudo regredir instantaneamente. O alçapão fechava-se, a luz desaparecia e restava novamente o silêncio. No andar de cima, Natasha vivia como uma empregada doméstica. Limpezas, lavar a roupa, a louça, a cozinha, ela fazia-o com cuidado, porque via que para ele a ordem não era um hábito, mas um ponto sensível. Migalhas na mesa, uma toalha mal dobrada, um som a mais. Para uma pessoa comum, isto não é nada. Para ele, era um pretexto para mostrar poder. Podia não gritar. Simplesmente fazia o que tinha a fazer. Fechava-a lá embaixo e a partir daí tudo dependia do seu humor. E havia ainda uma parte estranha. Ele ensinava-a. Trazia cadernos, manuais, exercícios. Podia sentá-la à mesa e obrigá-la a resolver problemas de matemática, a copiar textos, a rever matérias. Verificava, corrigia, irritava-se com os erros e tornava-se mais brando quando tudo era feito como ele queria. Parecia ridículo, mas tinha um propósito. Ele queria controlar não apenas a casa, mas também o dia dela, para que tudo acontecesse segundo as suas regras, até os manuais escolares. E Natasha, nesse momento, observava, memorizava, comparava. Ela notava como ele ficava depois do trabalho, em que dias estava cansado e zangado, e nesses dias era melhor nem respirar alto, em que dias estava mais calmo, quando começava a implicar com pormenores, onde costumavam estar as coisas que ele tinha o hábito de manter perto de si, o que fazia com as mãos quando estava nervoso, onde atirava um molho de chaves quando tinha pressa. Ela não podia simplesmente ceder e dar um passo em falso, só porque o desespero a atingia. Ali, qualquer movimento precipitado custaria demasiado caro. Depois disso, a situação só pioraria. Ele tornar-se-ia mais cauteloso, deixaria de a levar para cima, manteria tudo sob vigilância constante. Eliminaria até aqueles raros momentos em que ela podia estar na casa e mover-se mais do que lá embaixo. Por isso, Natasha mantinha-se controlada. Fazia tudo rapidamente. Falava com calma. Não discutia.
Não olhava para a porta por demasiado tempo. Na aparência, parecia submissão. Na realidade, era cautela. E uma coisa tornou-se mais notória do que tudo o resto. O telefone. Quando o telefone tocava, ele mudava. Tornava-se normal. Falava como qualquer pessoa que discute trabalho, contas, assuntos do dia-a-dia. Ele virava-se. Começava a andar pela sala. Por vezes aproximava-se da janela para ouvir melhor. Nesses minutos, a sua atenção desviava-se dela e da casa. E aqui surgia o segundo pormenor. Durante as conversas, o controle constante ao seu lado desaparecia. Por vezes ele simplesmente afastava-se mais do que se permitia noutros momentos. Durava instantes, mas os instantes repetiam-se. Natasha não fazia movimentos bruscos, não testava a situação na prática. Ela apenas observava, uma e outra vez, até ter a certeza de que não era uma coincidência ou algo que aconteceu assim uma vez. Foi assim que o quadro se foi formando para Natasha. Em alguns dias, ele mantinha tudo sob um controle férreo. Noutros, permitia um pouco mais, simplesmente porque lhe era mais conveniente. E Natasha não procurava um milagre, mas uma situação específica em que ele deixasse de manter tudo sob vigilância rigorosa. Essa situação surgia mais frequentemente quando o telefone tocava. Ele virava-se, começava a andar pela sala, ouvia, respondia, por vezes até discutia. E nesse momento, a sua atenção não estava ali. Natasha notou isto e memorizou. A dada altura, pela primeira vez, formou um pensamento claro. Não um sonho ou uma fantasia. Uma ligação simples. O telefone toca, ele vira-se. A sua atenção desvia-se. Ela ainda não fizera nada. Apenas compreendeu como poderia ser uma oportunidade. E a partir desse momento, ela já não esperava apenas. Preparava-se. Aquele dia não parecia especial. Tudo corria como nas dezenas de dias anteriores. Nenhuma tensão, nenhuma mudança de humor brusca. Ele estava concentrado, ocupado com as suas tarefas. Mantinha-se calmo. Era assim que ele ficava quando tudo à sua volta correspondia à sua ordem habitual e nada saía do lugar. A casa vivia ao seu próprio ritmo. A certa altura, ele disse que era preciso arrumar a carrinha, aspirar o interior, tirar o lixo, limpar. Disse-o de forma neutra, sem pressão, como mais uma tarefa. A carrinha branca estava no pátio, como sempre. Ele abriu as portas, trouxe o aspirador, explicou brevemente o que fazer. Ele ficou por perto. Para ele, era parte de um dia normal. Para Natasha, uma rara saída para fora de casa. O pátio, a vedação, os terrenos vizinhos, a rua para lá do portão. Ela via tudo isto poucas vezes, e cada vez era uma sensação estranha, quase como um espaço alheio. Ela ligou o aspirador e começou a trabalhar. O ruído constante encheu imediatamente o pátio. O zumbido era contínuo, sem variações. Com um ruído assim, é difícil distinguir sons isolados, passos ou movimentos. Ele estava por perto, olhando na sua direção de vez em quando, mas sem interferir. Ela movia-se com calma. Fazia o que se esperava dela, sem pressa, sem movimentos desnecessários. Depois, o telefone tocou. Ele atendeu de imediato. Pelas primeiras palavras, percebeu-se que a conversa não seria breve. A princípio ficou no mesmo sítio. Depois deu alguns passos para o lado, e mais alguns. Ele ouvia, respondia, por vezes elevava a voz, outras vezes ficava em silêncio, a absorver o que era dito. A conversa foi gradualmente absorvendo toda a sua atenção. O aspirador continuava a zumbir. Natasha sentia como a situação estava a mudar. Não de forma brusca, nem perceptível de fora, mas o suficiente para fazer a diferença. Ele estava por perto, mas já não seguia todos os seus movimentos. O seu olhar não voltava para ela a cada poucos segundos. Ela continuou a trabalhar, sem alterar o ritmo. Nesses momentos, qualquer movimento precipitado poderia arruinar tudo. A conversa prolongava-se. Ele afastou-se mais para ouvir melhor. Falava mais alto. Estava completamente focado na chamada. E, nesse momento, Natasha percebeu que poderia não haver outra oportunidade como aquela. Ela não ponderou as opções, nem pensou no que aconteceria a seguir.
Na sua mente havia apenas uma tarefa: agir. Ela desligou o aspirador. O ruído cessou de imediato. O silêncio instalou-se de forma abrupta, mas ele ainda estava ao telefone. Para reagir, ele precisaria primeiro de notar que o som desaparecera, depois de se virar, e por fim de perceber o que estava acontecendo. Ela não lhe deu esse tempo. Natasha largou a mangueira e começou a andar, primeiro a passo rápido, para que o movimento não parecesse brusco, como se estivesse apenas a mudar de lugar ou a ir buscar algo ali perto. Depois, o passo acelerou, e então começou a correr. Ele ainda estava ocupado com a conversa. Mesmo quando percebeu que algo estava errado, precisou de segundos. Esses segundos foram decisivos. Natasha atravessou o pátio e saiu dos limites da propriedade. A rua, casas, janelas, vedações, pátios de outras pessoas. Tudo estava ali perto, a poucos passos de distância. Agora, o importante não era apenas afastar-se daquela casa. Era preciso chegar a outras pessoas. Ser vista, deixar de ser invisível. Ela correu em direção às casas mais próximas, parou junto à primeira e começou a bater à porta. Com força, sem escolher palavras, apenas com o som dos seus punhos. Não houve resposta. Correu para a casa seguinte. Bateu novamente. De novo, silêncio. Só na terceira porta é que alguém abriu. Ele percebeu tudo antes mesmo de Natasha desaparecer de vista. Não pelos gritos ou pelo barulho. O pátio continuava silencioso. A propriedade, como em todos os anos anteriores, permanecia isolada da rua. A vedação, os anexos, a disposição da casa tornavam o que acontecia lá dentro praticamente invisível para quem estava de fora. Da estrada, não era possível ver quem estava no pátio e muito menos perceber o que se passava. Mas ele viu a direção. Natasha não se movia em direção à casa nem de volta à garagem. Ela estava a sair da propriedade, sem olhar para trás e sem esperar por permissão. Para ele, isso foi suficiente. Ele percebeu imediatamente que não era uma tentativa nem um teste aos limites. Era a saída. O homem não correu atrás dela, não gritou nem a chamou, não tentou alcançá-la nem fez qualquer movimento brusco. Ele simplesmente parou. Por alguns segundos, e depois virou-se e caminhou na direção oposta, para a saída que não dava para a rua, mas para longe dela. Não pareceu pânico, mas uma decisão tomada instantânea e definitivamente. Mais tarde, os vizinhos recordariam tê-lo visto já fora da propriedade. Não no pátio nem junto à casa, mas na estrada. Caminhava sozinho, sem pressa, com a sua habitual meticulosidade. Nada de invulgar. Um homem a andar na rua num dia de trabalho. Ninguém viu Natasha ao seu lado, nem poderia ter visto. Naquele momento, ela já estava entre as casas, fora do seu campo de visão, movendo-se na direção oposta. Ele caminhou pelos quarteirões de forma calma e regular, sem olhar para trás nem acelerar o passo. Não parecia uma fuga, mas como um movimento ao longo de uma rota pré-selecionada. O seu caminho levava à estação de comboios, um lugar que ele conhecia. Ali tudo obedecia a um horário. Ali não era preciso dar explicações nem tomar decisões complexas. Mais tarde, essa rota seria reconstituída através de câmaras de vigilância, depoimentos de testemunhas e coincidências de horários. Mas, naquele momento, ninguém ainda compreendia o que se estava a passar. Para os que o rodeavam, era um transeunte comum a tratar dos seus assuntos. Na estação, a sua permanência foi breve. O que se seguiu tornou-se conhecido através dos comunicados oficiais. O homem encontrava-se na linha férrea no momento da aproximação do comboio. Foi impossível prestar auxílio. Tudo aconteceu rapidamente. O maquinista não teve tempo de reagir e as pessoas à volta só perceberam o que tinha acontecido depois do facto. Assim, a história terminou sem uma confissão. Não houve interrogatório, não houve julgamento, não houve palavras que pudessem explicar ou esclarecer alguma coisa. Priklupil não deixou uma nota de suicídio, nem tentou apresentar a sua versão. As respostas tiveram de ser encontradas sem ele.
O que se passava naquela casa só se tornou claro mais tarde, quando os pormenores começaram a ser investigados. Na noite de 23 de agosto de 2006, carros da polícia começaram a chegar à casa da Ellenstrasse. Não todos de uma vez, nem com sirenes. Primeiro patrulhas normais, depois a polícia criminal da Baixa Áustria e mais tarde especialistas em inspeção de locais e objetos complexos. A essa altura já era claro que não se tratava de um incidente isolado ou de uma inspeção superficial. A casa precisava de ser examinada por completo, passo a passo, como se fosse ser lida como um livro, página por página. A rua foi bloqueada sem alarido. Foi dito aos vizinhos que permanecessem nas suas casas. Ninguém deu pormenores nem fez perguntas desnecessárias. Era um procedimento de rotina, em que o importante é não chamar a atenção e manter o controle da situação. Por dentro, a casa parecia como os vizinhos a tinham visto durante anos. Limpa, tranquila, nada de supérfluo. A cozinha arrumada, as superfícies limpas, as coisas nos seus lugares. Não havia a sensação de que alguém tivesse escondido algo à pressa. Pelo contrário, tudo parecia como se o dono sempre tivesse tido o cuidado de garantir que não houvesse um único movimento supérfluo na casa. A inspeção começou pelas áreas de habitação, divisão por divisão, sem pressa. Registaram a disposição dos móveis, dos eletrodomésticos, dos objetos pessoais. Tiraram fotografias, fizeram filmagens, mediram os espaços. Não parecia uma busca por sensacionalismo, era uma reconstrução de como se vivia ali. A garagem destacou-se imediatamente. Não por parecer suspeita, mas por se enquadrar demasiado bem no quadro geral. Tudo arrumado com cuidado, as ferramentas dispostas, as prateleiras alinhadas. Nem vestígios de desordem, nem de obras que normalmente deixam lixo ou irregularidades. Um dos agentes notou uma discrepância nas dimensões. De acordo com a planta da casa e o volume real da garagem, faltavam algumas dezenas de centímetros. Uma pequena diferença, fácil de passar despercebida se não se compararem os dados. Afastaram a estante. Atrás dela havia um alçapão embutido no chão. Não era temporário nem improvisado. Estava camuflado de tal forma que era impossível notá-lo numa inspeção normal. A superfície parecia parte do pavimento de betão, sem pegas ou saliências. Debaixo do alçapão havia uma pesada porta de metal. Mais tarde, os peritos estimaram o seu peso em cerca de 150 quilos. Não era uma construção doméstica nem uma improvisação. A porta fechava de forma segura e foi projetada para ser impossível de abrir sem conhecer o mecanismo. Levaram muito tempo a abri-la, com cuidado, com a ajuda de especialistas. Ninguém se apressou nem fez movimentos bruscos. Podia haver perigo lá embaixo, e isso foi tido em conta. Atrás da porta começava uma escada estreita. Quando os agentes desceram, viram exatamente aquilo que já sabiam pelo relato de Natasha. Não houve o efeito surpresa, mas isso não tornava o que viram mais fácil. O espaço era pequeno, com um teto baixo. Era impossível ficar de pé lá dentro. Tudo parecia ter sido usado não por um dia ou uma semana. Era um espaço onde alguém tinha permanecido por muito tempo. A inspeção decorreu em silêncio. Registaram tudo o que era relevante. A iluminação, a ventilação, a disposição dos objetos. Não havia sinais de pressa. Este lugar não fora escondido à pressa. Foi construído e utilizado de forma consciente. É importante notar que, nesta fase, a polícia já não tentava verificar uma versão. Eles estavam apenas a verificar os factos e quase tudo coincidia, até aos mais ínfimos pormenores, sem contradições. Ao final da noite, o trabalho na casa estava concluído. O local foi totalmente documentado. A casa foi oficialmente registada como o ponto-chave do caso. Mas uma coisa já não fazia parte desta história. A pessoa que poderia explicar as suas ações. A pessoa que poderia ser interrogada. A pessoa que poderia ouvir as acusações. Restavam apenas os factos, os documentos e o que fora encontrado dentro daquela casa. Logo nos primeiros dias de agosto de 2006, as principais diligências de investigação na casa da Heinenstrasse foram concluídas.
As inspeções, os esquemas das divisões, os depoimentos, os resultados das perícias, tudo foi reunido num único processo e entregue ao Ministério Público da Baixa Áustria. A investigação foi oficialmente supervisionada pelo Ministério Público da Wiener Neustadt. Foi lá que foram tomadas todas as decisões jurídicas cruciais neste caso. A 8 de agosto de 2006 foi emitido um despacho que, do ponto de vista legal, colocou um ponto final na questão. O processo penal foi encerrado devido à morte do suspeito. A formulação soa seca e distante, mas por trás dela está uma realidade simples. Não haverá julgamento. Não haverá sessões em tribunal. Não haverá alegações finais da acusação. Não haverá uma sentença que possa ser lida em voz alta. O direito austríaco, em tais situações, não deixa margem para manobra. Se uma pessoa não pode ser presente a tribunal, o processo é interrompido. Mesmo quando todas as circunstâncias estão apuradas. Mesmo quando as provas são mais do que suficientes. No entanto, o trabalho com Natasha não terminou nesta fase. Em agosto e setembro de 2006, ela foi chamada várias vezes para prestar depoimento. Não se tratava de interrogatórios públicos nem de audiências judiciais. Tudo decorreu no âmbito das diligências de investigação, sob o controle do Ministério Público e com a participação de psicólogos forenses. Por decisão separada do Ministério Público, os dados pessoais de Natasha foram protegidos. Nos documentos oficiais, ela figurava sem o seu nome público. Isto foi feito deliberadamente para a proteger da pressão da imprensa e da atenção excessiva. No outono de 2006, o quadro jurídico foi considerado totalmente estabelecido. O Ministério Público registou que as circunstâncias eram confirmadas pelo conjunto de depoimentos e provas materiais. Do ponto de vista legal, o caso foi encerrado definitivamente. O despacho foi emitido. O processo foi encerrado. Os materiais foram transferidos para o arquivo. Não houve julgamento. Nem um final público. Ninguém leu a acusação da tribuna. A parte jurídica desta história terminou silenciosamente e sem palavras desnecessárias. Depois disso, começou outra fase, já não criminal. Em 2007, as autoridades austríacas decidiram atribuir uma compensação estatal. Foram atribuídos pagamentos a Natasha como pessoa que esteve durante um longo período em total isolamento e dependência. Não se tratava de uma quantia simbólica, mas de um apoio financeiro real. Paralelamente, foi estabelecido um programa de reabilitação, assistência médica, acompanhamento psicológico, trabalho com os serviços sociais, sem prazos rígidos e sem uma abordagem formal. A reabilitação foi longa e sem pressas, sem câmaras, sem conversas públicas, sem tentativas de transformar a sua aprovação numa história para espectadores. Um breve comunicado com um pedido para que a deixassem em paz tornou-se o seu último contato com a imprensa. Mais tarde, mudou de residência e de nome. Não era um desejo de desaparecer, mas o direito a uma vida normal.